Olá, colegas. Eu sou a Mavilde, é o Luís Souza e o Luís Soares. É com enorme prazer que estamos aqui para vos apresentar este nosso projeto H.7. Eu vou começar por reforçar a importância do nosso revisor científico, o professor João Gouveia Monteiro. Na área da história, ele é uma referência, principalmente ao nível da história da Idade Média, história militar e da história das religiões. Mas, acima de tudo, ele tem sido alguém sempre muito próximo de nós. Ele tem ajudado a fundamentar as nossas escolhas neste e noutros projetos que fizemos anteriormente para a Leia e, acima de tudo, traz-nos o rigor científico que estes projetos necessitam. Nós somos autores do H.7, mas, acima de tudo, somos professores e, como tal, procuramos estar atentos e atualizados. Nós sabemos o quão importante é, no âmbito do novo perfil do aluno, a área da cidadania. E sabemos que somos nós, os professores de História, que normalmente lecionamos esta disciplina nas escolas. Assim, no nosso projeto não faltam atividades que pretendem fazer a ligação entre os conteúdos da História e as temáticas da cidadania. É por isso que nós costumamos dizer que este é um projeto concebido por professores para os alunos de hoje e para os cidadãos de amanhã. No H.7 nós temos uma tipologia de aulas diversificada e que nós consideramos bastante funcional. Aliás, para nós a funcionalidade é muito importante. Não interessa termos um manual que é cientificamente rigoroso, se depois, no dia-a-dia, não conseguimos tirar partido dele de forma simples e eficaz. No nosso manual, cada um dos subdomínios começa sempre com um separador de abertura, uma dupla página introdutória que pretende, essencialmente, contextualizar os temas que iremos trabalhar nas aulas seguintes. Isto por si só não constitui nenhuma novidade. É algo que é comum à maioria dos projetos de história. No entanto, nós trazemos algo que para nós é diferenciador, ao nível da organização. Nos nossos separadores começamos sempre com uma breve referência aos temas que iremos trabalhar nas aulas seguintes. E em seguida procuramos situar os conteúdos do subdomínio no espaço e no tempo. Para responder à questão onde, temos sempre um mapa de grandes dimensões que abrange parte da página da esquerda e a página da direita. Para situarmos os conteúdos no tempo, para respondermos à pergunta do quando, temos sempre uma cronologia na parte inferior das páginas. Esta nossa aposta ao nível da organização continua depois com um grupo de questões que nós direcionamos para os documentos. É uma lógica que nós temos em todo o nosso projeto. Se nós colocamos um documento, seja ele um mapa, um texto, uma imagem, nós convidamos sempre o aluno a trabalhar esse mesmo documento. Portanto, é uma lógica simples, funcional, mas que os alunos acabam por interiorizar rapidamente. No próximo subdomínio, estas questões repetem-se e o aluno saberá de imediato onde responder ao onde, ao quando e saberá também que tem um pequeno conjunto de perguntas direcionadas para os documentos. Uma lógica simples, mas que implica sempre muita organização, muito rigor e, lá está a questão que eu referi há pouco, a funcionalidade que para nós é um elemento essencial no nosso projeto. Passando agora às aulas do manual. Eu disse há pouco que nós temos várias tipologias de aulas, todas elas muito funcionais. No caso desta que estamos agora a visualizar, acaba por ser a mais comum no nosso projeto. No fundo, são as aulas que visam cumprir as aprendizagens essenciais. Reparem nestas caixas que nós apresentamos agora. Nós começamos sempre estas aulas com um pequeno título orientador, acompanhado de um mapa e de uma cronologia. O objetivo é simples, orientar o aluno para o assunto a estudar e situá-lo no espaço e no tempo. Agora os textos didáticos. Eles aparecem sempre na página da esquerda, do lado esquerdo da mesma. Os tópicos, ou seja, os títulos destes textos, são apresentados em forma de pergunta e a resposta é dada pelo texto didático. A acompanhar este texto, temos sempre também algumas manchas a negrito, a bold, que são no fundo as ideias-chave em torno das quais estes textos foram construídos. Relativamente aos conceitos das aprendizagens essenciais, eles aparecem sempre identificados a azul e são descodificados na página em que aparecem pela primeira vez. Para além dos conceitos das AE, existem também outros conceitos que poderão ser considerados difíceis para alguns alunos. Nesse sentido, nós fazemos sempre a remissão para um glossário que existe no final do manual. Nestas páginas também temos, obviamente, um conjunto de documentos bastante diversificados. Eles aparecem sempre a par com os textos informativos, mas também no topo da página da direita.
E como não poderia deixar de ser, temos depois um conjunto de questões para exploração destes mesmos documentos. Agora, outro dos elementos diferenciadores do nosso projeto, o nosso H.7. No final de cada uma destas aulas, nós temos sempre uma síntese, um esquema, sob a forma de mapa conceptual, que já aparece bastante estruturado, mas que os alunos deverão completar. Ele está feito na mesma lógica de discurso dos textos informativos. Importa também dizer que estes mapas estão disponíveis em formato interativo no Aula Digital. E agora eu faço mais. Para cada uma das nossas aulas das AE, ao lado do esquema, do mapa conceptual, nós temos sempre uma pequena atividade ou duas pequenas atividades com propostas de investigação ligadas à interdisciplinaridade, às visitas virtuais. Portanto, são atividades fortemente centradas no desenvolvimento do espírito crítico e na criatividade. Implicam, lá está, algum trabalho autónomo por parte do aluno, muitas vezes já fora da sala de aula. No H.7, todos os elementos do projeto estão em profunda articulação. Assim, no final de cada uma das nossas aulas, nós também temos sempre uma remissão para uma ficha correspondente a estes conteúdos no caderno de atividades. No manual do professor, nós indicamos sempre numa barra à direita, na página da direita também, as AEs que são trabalhadas nesta dupla página, bem como as áreas onde nós pretendemos promover a interdisciplinaridade. Existe também, obviamente, uma proposta de solução para todas as atividades que apresentamos e uma articulação com os recursos digitais, que são muitos no nosso projeto. Eu já referi mais do que uma vez que nós temos várias tipologias de aulas no nosso H.7. É o caso destas páginas que estamos agora a visualizar, onde apresentamos basicamente uma aula dedicada à arte. É uma componente à qual dedicamos grande importância no nosso projeto. Estas aulas aparecem com um aspecto gráfico bastante apelativo e o nosso objetivo é, claro, convidar os colegas e os nossos alunos a contemplar estas obras de arte, algumas delas majestosas, como é o caso aqui da Catedral de Chartres, e que são aulas que vão aparecendo pontualmente ao longo do projeto, sempre que os conteúdos assim o permitem. E agora apresentamos mais uma tipologia de aula. Neste caso, são rúbricas que têm por base o passado e o presente numa perspectiva de evolução histórica. Nós apresentamos sempre 2 ou mais temas e o objetivo aqui é colocar em evidência as semelhanças entre temas e aspectos que julgamos muito diferentes à partida. Neste caso concreto, estamos a comparar o Islão e o cristianismo, 2 temas que os alunos terão trabalhado até chegar a estas páginas, e para além da questão da evolução histórica, da forma como estes temas foram interagindo entre si ao longo dos tempos. Procuramos também mostrar que eles continuam presentes no nosso dia-a-dia e procuramos ainda reforçar alguns valores, sempre naquela ligação de que eu já falei, com os valores da cidadania. Neste caso concreto, o nosso objetivo é ajudar a promover a tolerância, neste caso a tolerância religiosa, e a amizade como valores fundamentais. Aqui temos um outro exemplo desta tipologia de aulas. Portanto, mais uma vez uma rúbrica, mais uma vez sobre o passado e o presente, neste caso concreto, sobre a herança helénica nos nossos dias. E fazemos aqui uma comparação, no caso, entre a democracia ateniense e a atual, a questão das Olimpíadas, que, como todos sabemos, nasceram na Grécia Antiga, mas temos aqui depois em destaque atletas dos nossos tempos, nomeadamente a nossa medalhada Patrícia Mamona. E também da arte, no caso concreto da arquitetura, portanto, um exemplo de um monumento da Grécia Antiga e a forma como a influência desse período ainda se faz sentir nos nossos dias no monumento atual. E porque os conteúdos de história não se esgotam nas aprendizagens essenciais, nós temos mais uma tipologia de aula onde procuramos trabalhar alguns conteúdos que, lá está, vão para além dessas mesmas AE. Neste caso concreto, temos aqui um exemplo da mitologia grega e escolhemos trabalhar estes conteúdos porquê? Porque consideramos que há assuntos que são importantes ou que são interessantes para o aluno poder saber algo mais sobre os mesmos e então, pontualmente, seguindo a lógica cronológica dos acontecimentos, temos uma ou outra aula que lá está, e uma vez mais, vai para além das ditas AE. E para que não restem qualquer dúvidas, e como nós apostamos e muito na funcionalidade, nós designamos estas páginas com o nome de Aprender Mais,
para que o docente não tenha a mínima dúvidas, chegando aqui, que estas páginas estão para além das tais aprendizagens essenciais. Ainda no manual, no final de cada um dos subdomínios, nós temos sempre um conjunto de páginas dedicadas à avaliação, como não poderia deixar de ser. Neste caso, são sempre 4 páginas. As 2 primeiras são designadas como vou recordar. E nestas páginas temos sempre 3 elementos. A página da esquerda, um esquema que resume todo o subdomínio. E dentro da lógica que eu já expus, temos sempre uma pequena atividade para que o aluno possa interpretar este mesmo esquema. Por baixo do esquema, temos também, novamente, os conceitos das aprendizagens essenciais que trabalhamos ao longo do subdomínio. E depois, na página da direita, uma atividade para que o aluno possa rapidamente verificar se domina ou não esses mesmos conceitos. Finalmente, na terceira e quarta página da avaliação, temos um conjunto de perguntas com graus de dificuldades diferenciados, partem sempre de documentos e, no final da página, dentro da lógica do aprender mais, temos também um conjunto de perguntas, para quem trabalhar essas páginas, direcionadas a esses conteúdos. Ainda no manual, temos um conjunto de recursos transversais que promovem a autonomia e a compreensão. Começamos por ter os verbos utilizados ao longo do projeto, isto para que o aluno, tendo qualquer dúvida sobre aquilo que lhe é perguntado, a possa esclarecer facilmente. Temos depois uma rubrica a que chamamos o Como Fazer, e nesta rubrica temos informações e atividades que pretendem desenvolver a capacidade de trabalhar com fontes históricas, gráficos, mapas, frisos cronológicos, genealogias, biografias e redigir textos. Estas atividades têm a correção no próprio manual, na página 208. Temos depois um mapa mundo atual, mapa político atual, e 2 mapas da Europa, sendo que um é do século XIV e o outro é um mapa político da Europa atual. Desta forma, o aluno pode comparar e facilmente compreender a evolução do ponto de vista político que a Europa sofreu entre o século XIV e a atualidade. Temos também um mapa do património construído em Portugal até ao século XIV. Trata-se de uma seleção, porque a quantidade de monumentos não permitia, digamos que, colocá-los todos no mapa, sendo que seguiram um critério de abranger o máximo de regiões possível do país para que tocasse, de certa forma, mais diretamente todos os alunos, onde quer que eles estejam. Depois temos a cronologia. É uma cronologia que vai desde o aparecimento do ser humano até ao século XIV, é ilustrada. Temos o glossário do que o Luís Sousa já falou há pouco, com os tais conceitos que o aluno, tendo dúvidas, tendo dificuldade na sua compreensão, poderá esclarecer rapidamente no próprio manual. E agora, o caderno de atividades. É um caderno que funciona em articulação com o manual, portanto há remissão constante para este tipo de atividades e para outras, obviamente. Começa por ter um resumo por cada subdomínio. Seguem-se depois um conjunto de atividades de fichas de trabalho, que no total são 58, uma para cada aula, das quais podemos destacar as fichas de final de subdomínio, que são compostas por 4 páginas, portanto, e no total são 8, uma vez que, como disse, é uma por cada subdomínio. Estas fichas têm a correção na versão do caderno de atividades do professor e também têm a correção, as soluções, na aula digital, o que permite ao professor projetar em sala de aula, por exemplo, essas mesmas soluções. Por fim, no caderno de atividades temos um conjunto de 10 mapas mudos que permitem ao aluno, através da resolução de atividades propostas, dominar e compreender melhor os espaços dos quais vai falando ao longo das aulas. Quero acrescentar que o professor pode, querendo, disponibilizar aos alunos as soluções que se encontram no aula digital. E agora o nosso dossiê do professor. Este é constituído por um conjunto de propostas de instrumentos de trabalho que permitem aos colegas construir os seus próprios projetos e desafios. Pretendemos também ajudá-los a antecipar a forma como poderão desenvolver nos alunos as competências inscritas no perfil.
Tendo por base o projeto de autonomia e flexibilidade curricular, construímos também planificações que pretendem dar resposta às diferentes formas de exploração dos tempos curriculares que cada agrupamento ou que cada escola tem nos seus projetos. Os planos de aula que acompanham as planificações apresentam todos os recursos para cada aula e que os colegas irão escolher, desde o caderno de atividades, o manual escolar, os recursos digitais e do dossiê do professor. Colegas, a diferenciação pedagógica é muito importante e por isso também apresentamos 3 tipologias de fichas para darem resposta aos alunos que apresentam necessidades educativas especiais, as medidas seletivas, as medidas adicionais e até mesmo as universais. Cada ficha de trabalho tem um texto introdutório que ajuda os alunos a desenvolverem um trabalho autónomo, que podem navegar pelo manual escolar. Aqui têm a oportunidade de construir as suas próprias aprendizagens. Também na rúbrica Faço Mais, tal qual como tem o manual escolar, também podem desenvolver estas atividades e outras em casa ou na sala de aula, com recurso muitas vezes à internet e de que eles tanto gostam. Para além dos tradicionais testes A e B, com diferentes graus de dificuldade, temos também as questões de aula e que pretendem aqui reforçar o peso do feedback, que é tão importante, e da avaliação formativa. Os alunos podem aprender a identificarem os erros e fazerem a autorregulação das suas aprendizagens. Também quisemos dar o nosso contributo para a interdisciplinaridade e aqui apresentamos-vos uma proposta de um projeto interdisciplinar orientado para a história local, que tem um nível de integração curricular interdisciplinar e que pretende promover o desenvolvimento das competências ancoradas nas aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas. E porque a história está presente em tudo e porque somos muito de nós que lecionamos a cidadania e desenvolvimento, deixamos também aqui sugestões para trabalharmos temas da cidadania de acordo com a estratégia que cada escola também definiu. No entanto, as nossas propostas vão ao encontro do primeiro grupo, que é obrigatório para todos os níveis de ensino e que são transversais, tais como os direitos humanos, a igualdade de género, a educação sustentável, o ambiente e a saúde. O nosso dossiê do professor apresenta uma parte exclusiva ao ensino digital, onde destaco o guião de recursos digitais do nosso H.7. No H.7 fazemos uma grande aposta no digital e na interatividade. A identificação dos recursos disponíveis encontra-se no manual, na versão do professor, na banda lateral. Relembro que algumas rubricas do manual, como por exemplo os mapas conceptuais e o verifique rapidamente os conceitos essenciais, tem também uma versão interativa no aula digital. Em relação aos recursos propriamente ditos da aula digital, eles são muitos e diversificados. Entre as muitas tipologias, podemos adiantar as apresentações em PowerPoint, animações, atividades interativas, visitas virtuais, mapas interativos, linhas do tempo, vídeos, excertos de filme, animações interativas, jogos, quizzes e cautos, testes interativos e ainda 105 jogos de palavras cruzadas e ordenação de frases. Nós não podemos aqui exemplificar todos eles, mas encontram-se no aula digital, onde todos poderão consultar e ver a qualidade, a profundidade e a funcionalidade de todos estes recursos. Para darmos apenas um pequeno exemplo e em pouco tempo, vamos mostrar muito rapidamente um exemplo de palavras cruzadas e de ordenação de expressões. Toda a gente, todos vós, todos nós, já fizemos palavras cruzadas. Neste caso, o que o programa permite, ou que o jogo permite, é fornecer ajuda. No caso do aluno ter dúvidas, por exemplo, qual é a primeira letra, pode-lhe ser dada uma pista ou até mais do que uma. Sendo que, depois, na contabilização final do resultado, o aluno é penalizado
conforme vai utilizando ajudas, vai diminuindo, obviamente, a classificação. Em relação à ordenação de frases, é um jogo também muito simples, mas muito eficaz. Nós já experimentamos a maioria destes jogos com os nossos alunos e verificamos uma grande receptividade e uma grande apetência para os alunos, digamos, se porem a pensar nos assuntos que normalmente, digamos, não estão para aí virados, quando, digamos, são solicitados a fazê-los através deste meio. Por exemplo, temos aqui uma ordenação de frases em que bastará o aluno clicar naquela que lhe parece ser a primeira frase, para ela passar para a linha onde vai formar a frase final, e depois, no caso de se arrepender, porque efetivamente pensa que não é aquela a primeira frase, pode anular e, digamos, começar ou recomeçar todo o jogo ou anular apenas a última frase introduzida. E porque o telemóvel faz parte dos nossos dias e, sobretudo, da realidade de vida dos nossos alunos, eles poderão, no Smart Aula Digital, visualizar vídeos e realizar atividades de natureza diversa, podendo o fazer em qualquer lugar. Para terminarmos, reforçar as ideias de força que presidiram à organização, à realização deste nosso H.7. E, friso bem, a organização, a interatividade, a integração, a diversificação, a funcionalidade e, claro está, o rigor. Resta-me agradecer a todos com um grande obrigado.